Olá, pessoal! Dando sequência à aula sobre Prometi 2, agora desenvolveremos um exercício de aplicação prática no Excel, em que vocês poderão notar as fórmulas, o desenvolvimento, toda a elaboração matemática e a resolução de um problema real utilizando essa técnica. Falemos, portanto, do problema sobre o qual conversaremos hoje, aquele problema, exemplo que a gente sempre gosta de utilizar para tornar a explicação da técnica mais lúdica e demonstrar de fato a sua aplicabilidade, o seu potencial para a resolução de situações da vida real, principalmente aí considerando o nosso contexto de engenharia de produção e de gestão de operações. Então, hoje a gente vai falar de um caso que é o caso da priorização de problemas relacionados a modos de desperdício em Lean Office. Então, vai ser o Prometi 2 na engenharia de produção. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre esse contexto, então? Bom, o contexto, ele parte do princípio, então parte da nossa necessidade de eliminar desperdícios em áreas administrativas, que é amplificada, claro, com o aumento da competitividade, que pressiona a redução de custos e despesas fixas. Então, nesse contexto, além de se mostrarem aí relevantes para as operações manufatureiras, os conceitos e ferramentas de produção enxuta e da gestão da qualidade também ganham importância no escritório e em áreas de apoio. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente combinar conceitos-chave tanto da produção enxuta, também conhecida como Lean, e da gestão da qualidade para ter ganhos no escritório e em áreas de apoio, principalmente ganhos com relação a desperdícios, tá bom? Nesse contexto, né, no contexto de melhorias, a gente sabe que algumas iniciativas de melhoria contínua falham por não terem sido devidamente priorizadas ou planejadas, ambos, na maioria dos casos. Portanto, a gente precisa de métodos que busquem melhorar a eficácia dessas iniciativas, aumentando a taxa de sucesso das implantações. E isso se torna muito importante no contexto. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui? Que essas iniciativas de melhoria, por vezes, contemplam diversas ações possíveis e essas ações são difíceis de serem realizadas em conjunto, porque elas demandam muito tempo a serem realizadas, ou muito esforço, muito recurso humano, financeiro, enfim. E, portanto, elas precisam ser de fato priorizadas. É o que a gente vai buscar fazer aqui, né? Utilizar técnicas e métodos, então, para fazer essa priorização. Dessa vez, Prometi 2. Então, além do Prometi 2, né, uma outra técnica, um outro método que serve exatamente para essa priorização é o método FMEA, né, que pode ser adaptado também para análise dos desperdícios abordados pela produção enxuta e para definição de ações prioritárias no sentido da eliminação ou minimização de desperdícios baseado nos critérios clássicos do FMEA, pessoal, que são severidade, ocorrência e detecção. Então, falei do Prometi 2, falei do FMEA, qual que é a ideia aqui, né? Combinar exatamente ambos para a priorização de problemas relacionados a esses modos de desperdício em Lean Office e assim aproveitar essa oportunidade de priorização eficiente. Tudo bem, pessoal? Eu vou comentar adiante aqui nesse vídeo sobre o FMEA, tá? E sobre como a gente vai combinar o Prometi 2, essa abordagem que vocês já viram na aula, já entenderam toda a fundamentação teórica do Prometi 2, eu vou explicar como que ela se combina para o FMEA. Mas, basicamente, né, apresentado esse contexto, então, da aplicação, que é a priorização desses problemas relacionados aos modos de desperdício em Lean Office, o que a gente enxerga, pessoal, é, novamente, um problema de tomada de decisão multicritério. Então, fazendo um paralelo com os nossos vídeos anteriores, o vídeo sobre Top Sys, o vídeo sobre HP, a gente sempre parte de uma situação problema, que é uma situação problema real e que vocês, por vezes, já até tiveram contato com esse tipo de situação, né, os modais logísticos,
e tudo mais. Aqui, nesse caso, nós trabalhamos de novo com uma situação prática real que se desenha como um problema de tomada de decisão multicritério. E, se desenhando como um problema de tomada de decisão multicritério, qual é a nossa tarefa? Primeira, sempre identificar as alternativas e os critérios. Perfeito, pessoal? Então, o nosso contexto é esse. Nosso contexto é o contexto do Lean Office, que vai se desenhar como um problema de tomada de decisão multicritério. Os benefícios do Lean Office, vocês me perguntam? Claro, aplicando esse tipo de abordagem, né? O Lean vocês conhecem bem, sabem realmente do potencial em gerar melhoria dentro das organizações. O Lean Office é a mesma lógica aplicada, então, para os escritórios. A gente consegue o que com isso, né? Com toda a filosofia Lean sendo abordada nesse contexto novo? A gente consegue, como vocês podem observar na figura, fluxos mais enxutos, aumento de produtividade, redução do lead time, melhoria do atendimento, maior flexibilidade nas operações e mais qualidade operacional. E o ponto-chave de conseguir tudo isso é, primeiramente, atuar exatamente aonde? Na redução dos desperdícios. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Falando agora das alternativas do nosso problema de decisão. Vamos falar quais são essas nossas alternativas, né? Os nossos modos de desperdício no Lean Office são elas, né? Então, dentro desse contexto, falando um pouquinho sobre Lean, sabemos que é uma filosofia de gestão que atua de forma a trazer excelência operacional aos processos, estruturando-se sempre, né, em 3 ideias simples. Sempre entregar valor do ponto de vista do consumidor. Aqui o nosso ponto-chave, esse segundo, eliminar desperdícios, que é aquilo que não agrega valor de fato ao produto final. Valor, essa palavra tão chave dentro de Lean. E a melhoria contínua. Então, a filosofia busca reduzir ou eliminar essas atividades que não agregam valor. E a nossa tarefa aqui dentro do multicritério é priorizar esses modos de desperdício dentro do Lean Office. Então, exatamente atuar nessa questão, né? Utilizar uma ferramenta de multicritério para alavancar essa atividade tão importante dentro do Lean. Então, por que é tão importante dentro do Lean, né, pessoal? Porque, exatamente, identificar, reduzir e eliminar desperdício ajuda a gente a aumentar as atividades que agregam valor e diminuir aquelas que não agregam. E aí a gente ganha muita eficiência. Então, observem, pessoal, nesse gráfico aqui a gente consegue, às vezes, utilizar, né, essa representação visual para exatamente melhorar a nossa compreensão sobre o que agrega valor, o que não é agrega valor, o que é desperdício, o que não é desperdício. Dentro de Lean, a gente sabe que aquilo que agrega valor é aquilo que interessa para quem paga pelo bem o serviço. São as etapas imprescindíveis para o cliente. E é aquilo que tem que ser desempenhado com precisão. Então, dentro de Lean Office, é tudo aquilo que interessa ao meu cliente, que vai afetar, impactar diretamente o meu cliente, gerar satisfação no meu cliente. Aquilo que não agrega valor e é necessário são atividades basicamente de apoio, mas são necessárias para que as atividades que agregam valor aconteçam, tá bom? Qual que é o nosso foco? Aquilo que não agrega valor e é desnecessário. Então, exatamente esse ponto aqui em vermelho, que a gente se chama de desperdício puro. É onde a gente vai focar, priorizar o modo de desperdício. Então, tentar atuar aqui para priorização desses desperdícios, de que forma que a gente possa agir em cima daqueles mais importantes e conseguir reduzir essa região vermelha da nossa pizza aí de tipo de atividades. Então, o que é desperdício puro? É tudo aquilo que não agrega ao nosso cliente, é tudo aquilo que é desnecessário, só adiciona tempo e custo e, portanto, preciso identificar, priorizar e eliminar assim que possível. E é para isso que a gente vai combinar Promet 2 e FMEA. Perfeito? Então, esse gráfico aqui, segundo, né, mostra para a gente como que a gente consegue exatamente ganhar em eficiência atuando sobre esses desperdícios, né, sobre a redução desses desperdícios. Perfeito? Então, a gente diminui aquilo que não agrega valor, o nosso NAV, de forma a abrir espaço para focar naquilo que de fato agrega valor. Então, entrando agora no nosso problema multicritério, quais são as nossas alternativas dentro desse contexto de desperdícios em Lean Office? São 8 alternativas, que são nossos modos de desperdício,
Então, gostaria de deixar bem claro aqui com vocês, tá bom, pessoal? Nossas alternativas nesse caso são os modos de desperdício e Lean Office. Então, essas atividades, esses aspectos que não estão agregando valor, que são desnecessários, geram custo e não impactam em nada o meu cliente, perfeito? E essas são as nossas alternativas, portanto. Então, dentro de Lean Office, consideraremos aqui também, nesse problema de decisão multicritério, 8 alternativas para priorização. Perfeito? São elas. Vou explicar cada uma. Perfeito? Vamos chamar de D1 até D8, de desperdício, tá bom? D1 é a superprodução ou excesso de produção. Pessoal, vocês vão perceber um paralelo, só um parênteses aqui. Vocês vão perceber um paralelo muito grande entre esses modos de desperdício e aqueles desperdícios clássicos do Lean em ambientes manufatureiros. Exatamente, existe paralelo, tá? Aqui a gente faz adaptação para os ambientes de Office. Então vamos lá. Primeiro modo de desperdício em Lean Office. D1, superprodução ou excesso de produção. Então, é sempre aquilo que está projetado ou processado, que está sendo projetado, processado, que não vai ser usado em seguida ou que não vai constituir um valor na ótica do meu cliente. Tá bom? São aqueles excessos que, por vezes, a gente vê aí presentes em ambiente de Office, né? Burocracia. Então, D2, esperas, interrupções ou atrasos. São aquelas esperas que vêm do nosso processo, né? Às vezes eu preciso esperar a aprovação de um supervisor, de um cliente, de fato do meu processo, né? Do pipeline daquele processo. O D3 são os meus estoques intermediários e finais, também meus armazenamentos. Então são aquelas caixas cheias de documentos e papéis bagunçados, as caixas de e-mail cheias de e-mails não lidos, retenção de documentos, recursos gastos para controle de filas, etc. Então, muita coisa aqui que pode e deve ser controlada, porque atrapalha na gestão, dificulta a gestão, dificulta a execução de atividades que realmente impactem positivamente o meu cliente. D4 é a movimentação ou deslocamento desnecessários ali, né, entre escritórios, dentro de escritórios, entre atividades subsequentes, de pessoas, aquela movimentação desnecessária. D5 são os meus processos inadequados ou ineficientes e a falta de comunicação, exatamente quando eu tenho processos que estão rodando ali de um jeito que é ineficiente, ineficaz, inadequado, que precisa ser atualizado, por exemplo, aqueles processos antigos que só atrapalham a gente, a falta de comunicação. Então, também é um modo aí de falha. D6, meus defeitos, erros e retrabalho. Tudo aquilo que precisa ser retrabalhado, tudo aquilo que é erro constante, pode sim e deve ser atacado dentro desse nosso contexto de Lean Office. D7, a subutilização de mão de obra, de talento e dos recursos. Então, às vezes, né, são aqueles nossos processos tão maçantes e tão robóticos que eu desperdiço talento, eu desperdiço recursos, criatividade, subutilizo minha mão de obra de fato. É um problema também. D8, por fim, nossa última alternativa, que a gente vai priorizar dentro desse contexto, é meu excesso de capacidade instalada. Então, é essa capacidade instalada para absorver picos de demanda consequentes de um provável desbalanceamento de atividades e processos. Porque você pode falar para mim, poxa, excesso de capacidade e tal, é um problema? É um problema sim, porque ele realmente ressalta essa questão de que existe um desbalanceamento e sim precisa ser atacado para que a gente consiga agir com a maior eficiência possível, perfeito? Sempre dentro desse contexto do Lean, tá? Que é o contexto que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. Vamos atacar essas atividades que não agregam valor, vamos reduzir elas o máximo possível para a gente conseguir focar naquilo que de fato agrega valor para a gente. Vocês sabem o impacto que o Lean teve dentro do contexto manufatureiro, a gente estuda bastante isso e esse mesmo impacto pode e deve ser gerado nos ambientes de Office também. Então vamos aqui apresentar uma ferramenta que auxilia a gente a priorizar esses modos de desperdício que eu expliquei em Lean Office, D1 até D8. Explicadas as alternativas, né, pessoal, podemos passar agora para os nossos critérios. Quais são os critérios aqui? Vou contar um pouquinho sobre o FMEA para vocês também, para tudo fazer sentido, né? Como é que se encaixa Lean Office, modo de desperdício, FMEA, Prometi 2, vamos entender. Bom, falando agora do FMEA, tá? FMEA, ela é uma sigla, claro, tá?
para o nome de uma das mais importantes ferramentas da qualidade, que é o Failure Mode and Effect Analysis. Em português, a análise dos modos de falha e seus efeitos. Então, é uma metodologia, né? E para utilizar esse método, basicamente a gente tem que seguir alguns passos. Então, identificar a função e o processo que a gente está lidando, perfeito? Identificar os modos de falha, então identificar como essa função, esse processo, eles podem falhar. Depois, identificamos os efeitos dessas causas, tá bom? Falhas. A identificação dos controles atuais que estão sendo feitos para detectar essas possíveis falhas que podem acontecer. A pontuação agora de 3 índices: severidade, ocorrência e detecção, que são os índices-chave do FEMEA. O cálculo do índice de prioridade de risco, que a gente chama RPN, perfeito, e a priorização das ações e brainstorming de recomendações para melhorias. Então, basicamente, o FEMEA, ele ajuda a gente a priorizar, muito utilizado dentro do contexto de riscos. Então, a gente vai priorizar riscos com base nesses 3 indicadores aqui, nesses 3 índices, que é a severidade, a ocorrência e a detecção, perfeito? Então, a severidade, né, quão grave aquele risco é no contexto de riscos, a ocorrência é quão frequente aquele risco pode vir a ocorrer, e a detecção é a minha facilidade de detectar, de fato, a ocorrência desse risco. Então, eu, usando o FEMEA, né, multiplicando esses índices aí, com notas de 0 a 10 que eu atribuo para cada um deles, eu tenho a priorização de riscos, perfeito? Aqui só um exemplo no contexto de riscos. Então, como é que a gente pode adaptar o FEMEA para esse nosso caso? Então, a gente para de falar de riscos e fala agora sim desses desperdícios, desses nossos modos de desperdício, perfeito? Então, não vira mais severidade do risco. Como vocês podem observar aqui na nossa árvore, né, que a gente sempre monta essa árvore quando está estruturando um problema de tomada de decisão multicritério. Aqui a nossa árvore tem como objetivo a priorização dos problemas relacionados a modos de desperdício em LeanOffice e, adaptando, né, a nossa severidade, ocorrência e detecção, fica como severidade do modo de desperdício. Então, quão severo é aquele modo, quão grave é aquele modo de desperdício para a minha operação, para o meu Office, beleza? A ocorrência desse modo de desperdício, tá bom? Quão frequente ocorre esse modo de desperdício? E a oportunidade de detecção, quão fácil é eu detectar se vai acontecer ou não esse modo de desperdício. Todos os Ds, D1 até D8, que eu contei para vocês. Perfeito? Então, esses são os nossos critérios de decisão. Assim que a gente vai começando a adaptar o LeanOffice para o nosso problema de decisão multicritério e juntar o FEMEA nesse meio. Então percebam, temos os nossos critérios de decisão que vêm da onde? Vem do FEMEA. As nossas alternativas vêm exatamente do meu contexto do LeanOffice. Então, aqui é um problema de priorização, vocês estão acostumados com isso, nós vamos priorizar essas alternativas, tá bom? Utilizando, então, o Prometi. Não vamos fazer essa multiplicação simples que vocês estão observando aqui na figura explicativa do processo do FEMEA, né? Que eu simplesmente multiplico S vezes O vezes D e tenho ali os meus valores e priorizo com base no maior. Não. Aqui a gente vai utilizar uma maior complexidade aqui de tratar esse problema, né? Algo mais desenvolvido para a gente ter ganho aqui na nossa elaboração da solução, perfeito? Então, só contando para vocês como é feito dentro do FEMEA essa avaliação de severidade, ocorrência e detecção. A gente costuma utilizar essas escalas com índices de 1 a 10. Então, nós temos índices de severidade, índices de ocorrência e índices de detecção. Como vocês podem observar aí, então o índice de severidade 1 é um efeito não percebido pelo cliente, então é pouco severo. Se eu falo de uma severidade 10, é um efeito perigoso, que ameaça a vida do cliente. 9 é um efeito crítico, que deixa o cliente totalmente insatisfeito, perfeito? Então, para ocorrência, índice de ocorrência 1 é muito remoto, muito improvável. Índice de ocorrência 10, ocorrência certa, eu tenho certeza que vai acontecer. No caso
detecção, né, probabilidade de eu identificar aquilo. Índice 1, os controles vão detectar. Aqui no caso é certeza que vai detectar, então eu não preciso muito dar prioridade para isso, porque já vai ser detectado. Agora, índice 10, quase certo que não será detectado. Então, por isso, precisa ser priorizado. Tá bom? Então, percebam aqui como essas escalas dos índices são montadas. São montados para favorecer, de fato, a priorização daquilo que é mais severo, com maior probabilidade de ocorrer, né, e mais difícil aí de eu detectar. Percebam, a combinação disso, né, desses três extremos que eu estou contando, torna aquilo, né, essa minha alternativa, muito necessária de priorização. Aquilo que eu estou tratando, minha alternativa muito necessária de priorização, seja no contexto de riscos ou aqui no nosso contexto de problemas relacionados a modos de desperdício em LeanOffice. Perfeito, pessoal? Então vamos utilizar essas escalas aqui para avaliar o S, o O e o D dos meus modos de desperdício em LeanOffice. Mas não vamos fazer a multiplicação clássica do RPN, que é o que a gente obtém aqui. A gente vai utilizar então, o nosso Prometi 2 para priorização em substituição em SRPN. Perfeito? Maravilha. Vamos comigo, processo decisório do Prometi 2. Vamos relembrar para a gente começar, então, o nosso caso. O processo decisório no Prometi 2 é bastante interessante. E partimos do primeiro ponto, os inputs dos nossos tomadores de decisão. Legal, pessoal? Para cada critério J, então nossos critérios são J. O decisor deve estabelecer um peso PJ, tá bom? Para cada critério, e avaliar as alternativas em cada critério, como vocês estão acostumados. Já viram isso, né? Então, de novo, para cada critério J, o decisor deve estabelecer um peso PJ e avaliar as alternativas em cada critério. Esse é o passo 1. Passo 2, para cada critério, de novo, para cada critério, o decisor deve estabelecer essa função que a gente chama de FJ, J porque é para cada critério, de A e B, dessa diferença que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? Entre cada par de alternativa A e B, como vocês viram na aula, né? Então, o que é essa diferença, né? A diferença entre GJ de A e GJ de B. GJ de A é a avaliação da alternativa A no critério J e GJ de B é a avaliação da alternativa B no critério J, tá bom? No caso aqui da resolução desse nosso exemplo, a gente vai utilizar uma das regras de classificação, sobre a classificação, que na verdade aqui é a da preferência estrita, perfeito? Então, essa regra de sobreclassificação da preferência estrita. Então, se a diferença for maior que 0, a função é igual a 1. Se a diferença for menor ou igual a 0, a função equivale a 0. Como vocês podem observar aqui nas expressões matemáticas e também no gráfico. Perfeito? Aqui a gente tem exatamente isso ilustrado. E aí, montamos a matriz de diferenças para cada critério, que eu vou mostrar para vocês como é que faz no Excel. Número 4. Agregamos as matrizes de diferença, obtendo o quê? A matriz de grau de sobreclassificação. Então, por meio do somatório dessa multiplicação. Também vou mostrar para vocês como implementa isso no Excel. Pessoal, ressaltando, somatório dos pesos igual a 1. Legal? Feito isso, número 5. Nós vamos calcular aqui o fluxo líquido, tá bom? O fluxo, ele é denotado aqui por esse símbolo e a gente tem a expressão como vocês observam na tela. Então, é uma diferença. O fluxo líquido equivale a uma diferença. E o que é essa diferença? É a diferença do fluxo positivo pelo negativo. Perfeito? Do fluxo positivo pelo negativo. O que é o fluxo positivo? É essa equação que vocês observam aqui, que equivale ao somatório de preferência da alternativa A sobre todas as alternativas B no conjunto A. Tá bom? Então, isso a gente pega na matriz agregada. E o
fluxo negativo é o somatório de preferência da B sobre todas as alternativas A no conjunto A. E aí a gente faz o ranqueamento das alternativas de acordo com aquela que tem o maior fluxo líquido. Perfeito? Então, só fazendo aqui um relembrar, de fato, da aula que vocês tiveram sobre Promet 2. E agora a gente pode trabalhar na operacionalização disso na planilha Excel para a resolução do nosso problema de priorização aqui, né, dos nossos modos de desperdício em LinOffice. Então, primeiro passo, como a gente acabou de ver, avaliar as alternativas DI. Então, cadê elas? Avaliar as alternativas DI em cada critério CJ. As nossas alternativas DI são exatamente os modos de desperdício que a gente comentou. Perfeito? E os nossos critérios CJ? C1, C2, C3. Severidade, ocorrência e detecção. De acordo com o quê, pessoal? De acordo com as nossas escalas que vocês observaram aqui. Tá bom? Então, a gente vai fazer essa avaliação como tomador de decisão de cada uma das alternativas nos critérios de acordo com essas escalas, que são as escalas do FMEA, tá bom? Para severidade, ocorrência e detecção. Então, legal. Avaliamos aqui, né? D1, severidade, 6, ocorrência, 7, detecção, 10, perfeito? Então, aqui D2, severidade, 9, ocorrência, 8, detecção, 9, e assim por diante. Tá? São as avaliações feitas aí das alternativas em cada critério, como vocês estão acostumados. E para cada critério, atribuímos pesos, nossos pesos PJ. Então, nós temos aqui severidade com peso 0,4, ocorrência 0,3, detecção 0,3. Então, nós observamos aqui que para esse problema específico, nós vamos dar mais atenção, dar um peso maior para o critério de severidade, que faz sentido quando a gente fala e pensa nesse contexto de modos de desperdício em LinOffice, né? Aquilo que é mais severo e dentro do Lean, né? Ou seja, que vai ter um impacto mais direto na percepção de valor pelo meu cliente, é mais importante aqui dentro da nossa atividade de priorização dos modos de desperdício. Então, faz sentido realmente termos aí um peso maior para a severidade. Perfeito? Então, esse é o nosso primeiro passo feito e conduzido. A avaliação das alternativas DI em cada critério CJ. Maravilha. Como vocês lembram, né, do nosso processo decisório, agora nós vamos montar as matrizes de sobreclassificação para cada critério, tá? Utilizando a regra de sobreclassificação da preferência estrita. Então, a gente sempre vai fazer essa comparação. Como eu disse para vocês, nós temos GJ de A, GJ de B. Então, o que é, né? Só lembrando, GJ de A, avaliação da alternativa A no critério J, e B, da alternativa B no critério J. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos 0, aqui nós temos 1. 0 por quê? Porque D1 com D1 sempre vai ser 0, perfeito? Aqui, vamos lá. Se, né, C9, que é aqui o meu azul, for maior do que C8, que é o meu vermelho, como vocês podem observar na fórmula aqui, nós vamos ter retornado o valor 1. Maravilha? Se não, nós vamos ter retornado o valor 0. É como vocês podem observar aqui, perfeito? Olha lá, se for maior, nós vamos ter, se GJ de A, né, menos GJ de B for maior do que 0, nossa função vai ser igual aqui a 1. Maravilha? E assim por diante, legal? Então aqui, olha, mesma coisa, se C10, meu azul, for maior que C8, eu retorno 1. Por quê? Né? Porque com certeza vai ser maior do que 0, tá bom? Se não, eu retorno 0. Faz sentido para vocês, pessoal? E a gente tem isso aqui realmente valendo, tá bom? Ó,
Novamente, aqui é para severidade, perfeito? Combinado? Então, vocês podem observar aqui, nós temos D3 e D8, tá bom? Então, olha lá, D3 em azul, D8 em vermelho, novamente, se for maior, né, se D3 for maior que D8, então, portanto, nós vamos ter aqui um valor da diferença maior que zero, a gente retorna a função igual a 1, se não, a gente retorna essa função igual a zero. E a gente repete esse processo para os outros critérios. Então, para o critério ocorrência aqui, né? Olha lá, vamos pegar aqui. Então, de novo, aqui a gente olha sempre para as nossas avaliações. Então, eu estou falando da ocorrência. Vocês perceberam que a gente caminhou, né? Não estamos mais falando da coluna de severidade, estamos falando da coluna de ocorrência. Então, aqui, se D4 for maior do que o meu D2, então eu retorno 1. De novo, né? Porque essa diferença vai ser maior do que zero. Se um é maior que o outro, sempre vai ser maior que zero. Nossa função retorna 1. Caso contrário, retorna 0. Perfeito? Então, nós fazemos isso aqui para o critério de ocorrência e a gente vai caminhando em toda a matriz. É só arrastar as fórmulas. Percebam? É um jeito bastante interessante da gente operacionalizar essa regra de sobreclassificação, tá bom? Da preferência estrita. Ok? Aqui a gente continua, né, tendo exatamente tudo valendo. É só a gente pegar, voltar e consultar D6, D7, aqui exatamente D6, D7. Legal? Fazemos isso para o critério ocorrência, nossa matriz de sobreclassificação, e construímos a mesma matriz de sobreclassificação para o critério detecção. Então, somente para a gente ver aqui, ó, D5, D2. Vamos lá, né? Detecção. Então, D5, D2. Legal? Olha lá, D5, D2. Então, aqui, como 10 é maior do que 9, portanto, a diferença vai ser maior do que 0, e eu vou retornar um valor nessa célula de 1. E é assim que a gente constrói essas matrizes de sobreclassificação para cada um dos critérios. Perfeito, pessoal? Feito isso, nós temos agora a matriz de grau de sobreclassificação, que é basicamente a agregação das matrizes anteriores. Então, nós temos, vocês percebem, uma matriz de sobreclassificação para cada critério. Agora, nós vamos fazer a agregação disso, legal? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa agregação? Nós percebemos aqui pela fórmula, perfeito, que nós vamos fazer a multiplicação do peso pela função FJ de A e B que nós obtivemos aqui nas nossas matrizes de sobreclassificação, perfeito? O que a gente fez aqui foi exatamente identificar essas matrizes. Então, aqui nós vamos fazer a multiplicação pelos pesos, tá bom? Para contabilizar, de fato, a importância disso tudo. Vou mostrar para vocês, então, como é que a gente operacionaliza essa fórmula no Excel. Vamos lá. Vou pegar o exemplo aqui. D2, D1. Vamos ver como é que faz? Então, basicamente, ó, percebam, nós temos aqui D2, D1, então a nossa FJ, perfeito, de A e B, para cada um dos critérios, então, detecção, ocorrência, severidade, e eu faço a multiplicação pelos pesos desses critérios, detecção, ocorrência e severidade, para cada uma das FJs. Então, aqui no caso, né, vai ficar, aqui ó, o peso, vocês percebam, meu peso de severidade, 0,4, vezes, aqui, o meu FJ no critério severidade, tá bom? Mais, aqui o peso de ocorrência, multiplicado pelo meu FJ em ocorrência, que é esse aqui. Mais, aqui no caso, nós vamos pegar o peso, então, de detecção, vocês observam aqui detecção, né? Nós pegamos o peso de detecção e multiplicamos pelo FJ em detecção, tá? Então, é exatamente o que vocês observam na fórmula. Peso
o FJ para cada critério, fazendo o somatório. Nós obtivemos, então, esse valor de 0,70. Legal? Então, aqui a gente continua, né, com essa matriz de grau de sobreclassificação, tá bom? A gente tem essa matriz que ela contempla as alternativas. Vocês estão vendo, né? Alternativas e alternativas. A gente está verificando exatamente esse grau de sobreclassificação. E agora, né, a gente tem uma matriz agregada disso. Não estamos mais observando, né, a nossa situação a nível de critério, porque tudo isso já está incorporado quantitativamente nessa matriz aqui. Feito isso, nós podemos passar para o cálculo dos fluxos e a ordenação, que é a finalização do Prometi 2, né? Essa questão do cálculo dos fluxos. Então, a ordenação, como eu disse para vocês, ela é feita com base no fluxo líquido. Mas para calcular o fluxo líquido, nós precisamos do quê? Do fluxo positivo, dos fluxos positivos e dos fluxos negativos. Para quê? Para cada alternativa, tá bom? Então, vocês observam aqui minhas alternativas, tá? Fluxos positivos e negativos calculados para cada uma delas. Então, vamos falar do fluxo positivo. Eu disse para vocês que o fluxo positivo é esse somatório de preferência, que é exatamente o que mede, né, aqui, minha matriz de grau de sobreclassificação, da alternativa A. Aí aqui não é sobre a alternativa B, é sobre todas as alternativas B, no conjunto A. Então percebam a forma aqui, como o somatório ele é estruturado, tá bom? Então, como é que a gente operacionaliza isso no Excel? Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui. A gente simplesmente tem o somatório aqui na linha, a nível de linha, porque a preferência da alternativa A sobre o quê? Sobre todas as alternativas B. Tá bom? É exatamente isso. E assim sucessivamente. Então aqui, fluxo positivo para o D1, 3,50. Para o D2, mesma coisa, somatório na linha toda. Para o D8, D7, por exemplo, mesma coisa, somatório na linha toda. Perfeito? Os fluxos negativos, logicamente, eles são o quê, pessoal? O somatório na coluna. Por quê? Porque o fluxo negativo, ele é o somatório de preferência da alternativa B sobre todas as alternativas A no conjunto A. Então, a gente sempre enxerga, né, dessa forma A e B. Então, da alternativa B sobre todas as alternativas A no conjunto A é somente fazer esse somatório da preferência na coluna. Aqui falando da operacionalização do Prometi 2 no Excel, tá bom? Então, a gente tem isso feito, então, analogamente aos positivos que eu mostrei para vocês, nós temos os negativos calculados assim, positivos a nível de linha, negativos a nível de coluna. Portanto, fluxos positivos e negativos calculados, o que fazemos? Cálculo do fluxo líquido, que nada mais, nada menos é do que a subtração. Perfeito? Exatamente a subtração do que? Do positivo, azul, pelo negativo, vermelho. Tá bom? E assim a gente obtém os mais diversos fluxos líquidos, como vocês podem observar aqui. Tá bom? E a gente faz a ordenação aqui com base no maior fluxo líquido. Maior fluxo líquido aqui de acordo com o Excel, né? Um parênteses, forma fácil de fazer ordenação no Excel. A gente tem aquela função maravilhosa que é a função ordem. Então vamos lá. Como é que a gente faz a função ordem? A gente seleciona o elemento que eu quero descobrir a posição dele e a sequência de números que eu quero exatamente usar como comparação para obter essa posição daquele elemento. Então, seleciono aqui meu elemento, aqui, por exemplo, esse E83 e, claro, meu conjunto de referência é esse conjunto vermelho, então eu sei aqui que ele é a posição número 1. Mesma coisa aqui, ó, posição número 4, de quem? Do 0,70, com relação a todo esse conjunto vermelho aqui. O conjunto vermelho eu travei, né? E aí a gente vai andando aqui na coluna do fluxo líquido. Então a gente percebe o quê, né? Que a minha D1
tem a posição 4, né, em termos de ordenação, D2, 1, D3, 6, D4, 7, D5, 3, D6, 5, D7, 2 e D8 é 8. Então, se eu tivesse que escolher aí 3 modos para priorizar quais eu ataco primeiro, dentro desse contexto de Lean, D2, perfeito, D7 e D5. Maravilha. São esses os modos que eu vou priorizar, os modos de desperdício que eu vou priorizar. Então, vocês sabem que o FEMEA, ele utiliza essa lógica e aqui a gente aplica o Prometi 2 para adicionar aí um ganho, né, de representatividade na hora de modelar o problema a esse processo aí do FEMEA dentro do contexto de priorização de modos de desperdício em Lean Office. Perfeito, pessoal? Então, aqui o exercício se encerra com essa priorização feita, utilizando o Prometi, a lógica do FEMEA dentro desse contexto. Pessoal, agora fica como tarefa a vocês aplicarem e replicarem essa planilha para a resolução dos mais diversos problemas da vida real. Muito obrigado e bom trabalho!